Fala, nação rubro-negra, Flamengo desembarcou em Goiânia e, como sempre, Flamengo esgotou os ingressos e a nação rubro-negra fez uma festa incrível para os jogadores. Tudo sobre essa partida, que a gente vai ter o Carlinhos no banco, vamos ter também o Gerson, então tudo sobre esse jogo daqui a pouco eu falo para os senhores. Flamengo meteu 6-0 com o time do Felipe Luiz no Sub-17. Show do Joshua, de olho nesse nome, vou falar tudo sobre essa partida. Flamengo vai levar uma farpela financeira sobre a negociação do Hugo Moura com o Vasco, vou falar os valores para os senhores. A princípio o Porto está interessado no Ayrton Lucas e o Flamengo no basquete chegou na final da Libertadores do basquete, que é conhecida, que o nome verdadeiro é Champions League das Américas. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, galera, por favor, tô pedindo de coração, deixe o seu like pra gente conseguir tentar manter aqui a Flageral de pé, porque tá complicado, então conto com o apoio dos senhores, deixa o like agora que eu não peço no meio do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, vou começar o vídeo, lógico, falando sobre esse timaço que o Felipe Luiz está conseguindo montar no Sub-17, com o principal jogador sendo o Joshua, que eu já tinha falado para os senhores que era um camisa 10 de excelência, e realmente o cara, além de ser um bom camisa 10, dar assistências, também consegue fazer os seus gols, e ontem fez um hat-trick, né? 6-0 o time do Flamengo em cima do Resende pela Copa Rio. Resende que estava ali bem parelho na pontuação com o time rubro-negro. Flamengo conseguiu a terceira vitória nesse campeonato e uma vitória para ninguém botar defeito, né? Joshua abriu o placar logo no começo de jogo, aí depois o Wanderson fez o segundo gol do Flamengo, o terceiro gol foi feito pelo Pablo, e aí indo mais para o final do jogo o Flamengo marcou mais 3 gols, né? Um na metade ali do segundo tempo, com o próprio Joshua, outro também com o Joshua lá para o finalzinho de jogo, e no apagar das luzes, o Camargo, JP Camargo, conseguiu fazer o último gol do Flamengo, 6-0 o time rubro-negro. E quem viu a partida, botei até os melhores momentos, vou deixar para os senhores os melhores momentos aqui depois do vídeo. Galera, foi uma enxurrada de ataque rubro-negro e ataques com eficiência. O Flamengo chega no ataque com o Sub-17 e geralmente leva muito perigo, e isso quando não faz o gol. O treinamento do técnico Felipe Luiz tem como base realmente esse roubo de bola. A gente fez gol ontem roubando a bola no ataque adversário, e não só uma vez. A gente conseguiu roubar várias bolas no ataque adversário, levando assim muito perigo mesmo quando a gente não conseguiu fazer o gol no time do Resende. Aquela marcação cerrada, um volume gigantesco do time do Flamengo e sofrendo pouco na zaga. Vocês podem depois do vídeo ver, nos melhores momentos, o Flamengo sofreu pouco, atacou muito, foi avassalador, e esse destaque para o Joshua. Vamos lá, para cima deles, Felipe Luiz começando a carreira como técnico, mas sempre cobrando bastante, mesmo quando estava 5-0, o time do Flamengo partia para cima e queria fazer mais, era fome de gols, assim como a nação rubro-negra gosta. Então parabéns Felipe Luiz, parabéns Joshua e parabéns a toda a molecada do Sub-17 do Flamengo, que a cada dia faz a nação rubro-negra mais feliz. Finalmente, a nação rubro-negra vai começar o Campeonato Brasileiro 2024, que se Deus quiser, no final desse campeonato a gente vai conseguir erguer a taça. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis que tem no mundo, e hoje, no horário mais tradicional que tem, às 4 horas da tarde, com transmissão da Globo, a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada, também um estádio bem tradicional aqui no nosso Brasil. O Campeonato Brasileiro começou na data de ontem. Fluminense jogou, São Paulo jogou, entre outros times. Já passo aqui os resultados, mas tem uma questão que eu gosto de levantar sempre, né? Esgotamos os nossos ingressos com 3 dias de antecedência, fora de casa, lá em Goiânia, no Serra Dourada, estádio que a gente vai jogar hoje. O Fluminense, que sempre fala que só não enche o Maracanã por causa da torcida do Flamengo quando tem clássico, colocou um pouquinho mais de 15 mil no Maracanã contra o Bragantino. Aí o pessoal depois não entende a nossa grandeza, né? Tá aí, entre outras coisas, a gente geralmente, mesmo jogo fora de casa, a gente esgota sempre os nossos ingressos. E agora a torcida do Flamengo está comprando ingresso que seria para a torcida do Atlético Goianiense. Vamos jogar praticamente em casa. Mas passado aí esse chorinho do Fluminense e a prova acabar, o que realmente
não é culpa do Flamengo, o Fluminense não encheu o estádio. Vou passar para os senhores aqui os resultados dos jogos de ontem. Criciúma empatou em 1-1 com o Juventude. O Internacional ganhou o Bahia, então, portanto, é líder, ganhou por 2-1. Fluminense empatou com o Bragantino no Maracanã e o São Paulo perdeu para o Fortaleza. Fortaleza também é líder com esses resultados. Estão empatados ali porque o saldo de gols está exatamente idêntico. Mas vamos lá para a seguinte escalação do Flamengo no jogo de hoje. Lembrando que o Carlinhos é banco, pode estrear na partida de hoje e que também temos a volta do Gerson. O Flamengo deve ir a campo com a força máxima. Pode ser aquelas reclamações da torcida em relação a priorizar funcionário. Até porque o Tite vai a campo com o Rossi no gol, lateral direito Varela e esquerda Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, Pulgar, um pouco mais à frente, De La Cruz. Aí vem Arrascaeta, aberto pela direita, Luiz Araújo, pela esquerda, o Cebolinha. E de centroavante, o Pedro. O Tite até testou o Bruno Henrique, mas a princípio ele vai com o Luiz Araújo como titular. É um jogo que não vai ser fácil, mas acredito na vitória do Flamengo. O time do Atlético Goianiense, a princípio, não vai partir para cima, vai jogar retrancado, então a gente tem que usar da bola rodada durante o jogo, daquela paciência, né, para poder fazer o toque de bola e quando tiver uma brecha a gente conseguir adentrar a área adversária ou utilizar a velha tática das laterais, né? Se você for um lateral, chegar na linha de fundo fica mais fácil para cruzar e aí o Pedro, como é alto, o Flamengo pode conseguir algo ali nos cabeceios, tá? Mas é isso, galera, não acredito que o Flamengo vai ter muita dificuldade no jogo de hoje, mas Campeonato Brasileiro, todos os jogos têm um certo tipo de complicação. Para mim, o jogo de hoje vai ser 1-0 com gol do Pedro, tá? Que é batata, ele faz gol todo jogo, então hoje 1-0, gol do Pedro. Mais uma vez, a gente sem ser vazado. E se vocês quiserem, coloque o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo. E agora uma curtinha aqui, mais uma vitória do time rubro-negro, dessa vez no basquete. Vencemos o Xalapa do México e estamos na final da Champions League, né, que é considerada ali a Libertadores do basquete. Se a gente vencer essa final, a gente vai para o Mundial de Basquete. Mundial esse que o Sub-20 do Flamengo no futebol já está classificado e o profissional também no ano de 2025. O Flamengo ele conseguiu vencer o Xalapa e estava aguardando ali o resultado do Quisma versus Hebraica. Quisma da Argentina e Hebraica do Uruguai. Esse campeonato está sendo jogado lá na Argentina e quem se classificou para a final foi o Quisma da Argentina. A partida que vai ser jogada hoje às 22h15 da noite e o Flamengo vai ter o apoio, lógico, da nação rubro-negra e vencendo se torna ali campeão da Libertadores, né, da Champions League aqui das Américas no basquete. Vamos para cima deles, com certeza não vai ser uma partida fácil. O Quisma fez barba, cabelo e bigode em cima do Hebraica do Uruguai. O Quisma que é da Argentina, então eles vão contar com o apoio da sua torcida, vão jogar no próprio território, com isso dificultando ainda mais o serviço rubro-negro, o trabalho rubro-negro que o Flamengo vai ter nessa grande final, mas confio muito no Olivinha e companhia para a gente conseguir se sagrar mais uma vez campeão da Libertadores do basquete, da Champions League, melhor dizendo, do basquete rubro-negro. E é isso, Mengão, vamos para cima deles com o apoio da nossa nação. Rapaziada, vocês lembram do Hugo Moura, cria do Flamengo, ganhou a Copinha em 2018, teve chances no Flamengo em 2019, agora ele está jogando pelo Atlético Paranaense. Mas o jogador, nesse mês de abril, ele ainda não atuou pelo Atlético Paranaense. Está negociando com o Vasco e, a princípio, ele vai ser jogador do Vasco. Faltam pequenos detalhes, o anúncio deve acontecer aí nos próximos dias, mas a notícia importante é a seguinte: Hugo Moura indo para o Vasco, sendo vendido para o Vasco, o Flamengo ainda tem 50% do passe do atleta. E o Atlético Paranaense está negociando ele com o Vasco pelo valor de mais ou menos 2 milhões de euros. Como o Flamengo ainda tem 50%, o Flamengo fica com 1 milhão, pela cotação dá mais ou menos 5 milhões e meio de reais. É isso, galera. O Flamengo geralmente nas negociações ele consegue ficar com dinheiro no bolso. O Hugo Moura, quando serviu ao Flamengo, quando estava principalmente na base, né? Meu pai acompanhava muito ele, sempre jogou com muita honra, jogou com muita determinação, nunca botou o pezinho mole em dividida, foi capitão da base do Flamengo, muita raça, muito empenho e sempre honrou o manto sagrado.
Agora ele indo para o Vasco, não tem nem como eu desejar boa sorte para ele mesmo em jogos sem ser contra o Flamengo, né? Porque geralmente quando o jogador vai para algum clube aqui no Brasil, a gente deseja boa sorte. Pô, boa sorte aí, você foi pro Fortaleza, Everton Ribeiro, pô, boa sorte, foi pro Bahia, menos contra o Flamengo. Mas em relação aí ao Hugo Moura, não tem nem como desejar sorte, até porque ele tá indo pro Vasco. E quanto mais jogos o Vasco perder, para mim melhor, né? Flamengo maioral aqui no Rio de Janeiro, até porque todo mundo sempre torce contra o Flamengo. Aí a gente tem que ser santinho e não torcer contra os adversários aqui do Rio de Janeiro. Quero mais é que os três vão para a segunda divisão e o Flamengo fique maioral aqui na primeira. E se puder, que suba aí a Portuguesa da Ilha para a primeira, que suba também o Nova Iguaçu para a primeira, que aí eu não ligo. Mas Vasco, Botafogo e Fluminense, eles sempre fazem o coro contra o Flamengo. Então não tem nada demais também torcer contra eles. E rapaziada, sobre mercado da bola, mais especificamente, Ayrton Lucas. O Porto de Portugal, a princípio, tem interesse na contratação do nosso lateral esquerdo, barra ala esquerdo também, porque ele tem uma qualidade ali bem grande para poder subir para o ataque. O jogador do Flamengo, que foi convocado pelo técnico Dorival na última convocação da seleção brasileira, desperta esse interesse no Porto, porque o Wendel, que também foi convocado para a seleção brasileira, ele a princípio está indo para o Manchester United. Essas informações são do portal RTI. E o Ayrton Lucas tem uma multa de mais ou menos 30 milhões de euros com o time rubro-negro. O Flamengo precisa de um elenco recheado, então o Flamengo, segundo a matéria, não vai fazer jogo fácil para poder liberar o Ayrton Lucas quando e se essa proposta do Porto chegar. Mas a verdade é a seguinte, né, galera? Um time que tem tantos jogadores com nível de seleção sempre desperta interesse de outros clubes e principalmente do pessoal da Europa, né? Vê jovens joias surgindo no Flamengo, vê jogadores já renomados sendo convocados em todas as convocações, não só para a seleção brasileira, como para outras seleções. Então, esse tipo de interesse, na minha opinião, é normal. Não acredito na saída do Ayrton Lucas. A gente precisa de 2 jogadores por setor, e esse setor da lateral esquerda, para mim, já está solucionado, né? Ayrton Lucas, um grande jogador, e o Vinha, também um grande jogador. Flamengo, caso chegue a proposta e negocie o Ayrton Lucas, que eu acho difícil, não vai negociar por esse valor da multa completo, 30 milhões de euros, nenhum clube no mundo vai pagar pelo Ayrton Lucas, não desdenhando do futebol dele, mas raramente pagam isso por jovens promessas que podem dar muito lucros, ainda mais para um jogador que já tem uma idade ali que não é uma idade de jogador de base, aquela idade antes de 20 anos para poder ser lapidado. Então, na minha opinião, caso o Flamengo negocie ele, seja por um valor mais ou menos de 10 milhões de euros a 13 milhões de euros, na minha opinião, até uns 15 milhões de euros. Mas não confio também que o Porto chegue com esse valor todo. É isso, galera. Apenas o interesse do Porto no nosso lateral esquerdo. Não acredito que dê muito bom no meio do ano essa negociação, mas vamos ficar de olho no mercado e vamos ver como é que vai ficar essa titularidade da lateral esquerda, que hoje em dia o Ayrton Lucas é titular absoluto e o Vinha é um jogador ali para compor o elenco quando o Ayrton Lucas não estiver dentro de campo. Valeu, nação rubro-negra, tem um fim de semana abençoado, vão para cima do Atlético Goianiense nessa estreia de Brasileirão e é aquilo, Flamengo jogando bem, jogando com consciência e dando alegrias à nação rubro-negra. Até a próxima e fui!